Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Vamos cantar, igreja. Shema, Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém. Irmãos, essa passagem sobre perdoar, né? Repare que hoje, nessa terça-feira, o Senhor fala sobre isso para nós. Por isso, eu quero contar algo para vocês muito importante. Se vocês repararem, eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, né? A Bíblia, eu gosto de estudar ela e rezar também.
E se vocês um dia tiverem a curiosidade, as primeiras palavras do Senhor, não escrita, vamos dizer assim, o primeiro pensamento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá em Gênesis, se você analisar capítulo 1, capítulo 2, se você prestar bastante atenção, você vai entender qual foi o primeiro pensamento de Deus nas Escrituras, sobre si mesmo, sobre Ele. O primeiro pensamento, isso aqui é fantástico a gente entender. Então você vai lá, vai pegando a criação, só que você vai ver que Deus tem um pensamento que está ali, nas entrelinhas, logo no comecinho, que Ele fala dele mesmo. E uma coisa que Ele fala dele mesmo, Ele quer criar o ser humano, de toda a criação que Ele fez, Ele quer criar. Aí uma vez perguntaram, mas para que Ele quis criar? Deus não precisa do ser humano, precisa porque Ele quer. É como se Ele quisesse um presente, Ele quer ter um presente para Ele, atenção aqui, para Ele derramar o Espírito Santo, para Ele amar, Ele quer derramar o amor dEle. Então Ele escolheu o ser humano, e o ser humano, eu estou falando de ser humano todos, para Ele. Só que o primeiro sentimento, o primeiro pensamento de Deus, que está ali escrito, que está escrito nas Escrituras, sobre Ele mesmo, é o seguinte, ó: vamos fazer o homem pensar que existe sem o homem. Isso aqui é interessante, hein? Eu vou lembrar uma homilia que eu fiz para vocês recentemente. Vamos fazer o homem, olha Deus pensando na gente. Como é que nós vamos fazer o homem? Vamos fazer o homem pensar que existe, que ele existe, sem o homem. Vamos entender, aqui tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha aqui. Vocês lembram? Um desses domingos atrás, inclusive até em algumas missas de noite carismática, eu falava numa homilia que Deus, quando Ele vai pensar no novo Éden, por causa do pecado original, Ele escolhe um novo jardim, que é o ventre de Nossa Senhora. Não sei se vocês estão lembrados, alguns que vêm aqui sabem disso. Eu falei que pela primeira vez Deus, depois da criação primeira que Ele fez da igreja, dos seres humanos, Ele vai formar agora um novo ser humano, sem a participação do homem, da pessoa humana. Tanto é que Nossa Senhora vai dizer assim, ó, quando o arcanjo diz para ela, se ela aceitaria ser mãe de Deus, ficar grávida, e ela vai falar, mas eu não conheço homem algum, porque sempre o que Deus criou, o homem, para formar uma família, para formar outro homem, tem que ter a semente masculina no útero da mulher. Não tem como, impossível. Chineses podem até inventar barriga aí, mas tem que pegar lá a semente do homem para colocar lá na parte do útero da mulher, certo? E Maria vai perguntar, e Deus vai falar assim, não vai precisar não, sem o homem, é sem o homem. Vamos entender essa palavra sem o homem. Quando o homem, ele começar a falar assim, eu existo para ter a vida do meu Senhor, só, foi isso que Deus pensou. Mas quando é que houve uma desordem? Quando o homem começou a pensar que no outro homem, lembra aquela frase bíblica, quer ver? Ó, vocês vão matar a charada. Deus falando, maldito o homem que confia no... Completa a frase que nem em língua portuguesa, gramática. Maldito o homem que confia no... e o que significa isso? Nas suas próprias forças, nos seus próprios sentimentos. Tá certo? Tá? Então quando Deus, olha o pensamento de Deus primeiro na Bíblia, qual foi? Vamos fazer o homem pensar sem o homem. Ou seja, ele vai pensar como Deus, não vai pensar como apenas um homem, ser humano, mas como um ser divino.
Entenda, irmãos, quando Deus fala, vamos fazer o homem, em outras palavras, Deus, no coração de Deus estava assim: eu criei você para você sempre ter os sentimentos de Deus e não dos homens, não apenas se fechar humanamente com a pequenez da humanidade. Será um ser humano, mas que pensa como Deus. É isso. Esse foi o primeiro pensamento que está na Bíblia, que saiu do coração de Deus. Só que tem o primeiro monólogo de Deus com aquele que Ele ama, o ser humano. Vocês vão ver lá em Gênesis. O primeiro monólogo de Deus são duas perguntas. Aqui é incrível o que Ele faz. Primeiro, a primeira pergunta, primeiro diálogo de Deus falando com o homem: por que se escondes de mim, Adão? E aqui tem um pulo do gato. Essa é a primeira pergunta. Olha como é que Ele fala com o ser humano: por que você se esconde de mim, Adão? Você sabe que Adão viveu fugindo de Deus, né? Segunda pergunta no monólogo de Deus na Sagrada Escritura, logo as primeiras palavras de Deus com o homem: onde está o teu irmão, Caim? Veja, quando você pega a Sagrada Escritura, e por isso que eu falo que eu gosto de estudar, você vai falar: bom, o primeiro pensamento que saiu do coração de Deus foi: façamos o homem para ele pensar sem existir o homem, ou seja, pensar apenas com o pensamento de Deus, não com os sentimentos humanos. Ok. Como isso houve um pecado que entrou ali, a humanidade começou a se espalhar pelo mundo, começou a crescer, filhos de Caim, foi nascendo gente para tudo que é lado. E como o pecado fez o que o pecado faz? Quando eu penso em existir com a presença humana, eu começo a fugir de Deus. Quando é que eu fujo de Deus? Quando eu falo: a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Por isso que Deus falou no monólogo dele: por que se escondes de mim? Isso aqui é fantástico. E aí, o que significa isso? Quando você se esconde de Deus, o homem começa a se dissipar para o mundo inteiro. Pode reparar que onde existe o planeta Terra tem os seus continentes, seus devidos países, ilhas, e onde tem isso tudo tem ser humano. E cada um começou a viver fugido, cada um querendo ter a sua vida particular, sem a unidade. E aí vem a segunda pergunta: onde está o teu irmão, Caim? Porque você matou o teu irmão, tá certo? Olha como que Deus... Então, o que Deus coloca na criação da humanidade, primeiro é uma vida com Ele. 2, o homem se dispersou. Como ele viu que a humanidade querida por Ele começou a se multiplicar pelo mundo inteiro, pela terra, o que Ele faz? Ele falou assim: eu preciso que um número de pessoas seja um testemunho, seja modelo, seja exemplo para todos os seres humanos da terra. Para quê? Para eu salvar eles de fugir de mim, que eles não fujam mais de mim, e que eles vivam sempre pensando no irmão, e não mate mais o irmão. Por isso que entrou na leitura de hoje. Pedro vai perguntar para nosso Senhor: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus falou: nada disso. Então por quê? Porque na verdade nós fomos criados como seres humanos por Deus, para nós vivermos todos como um corpo de Cristo. Aí Ele escolhe um grupo. Como é o nome desse grupo de pessoas que Deus escolhe? O povo de Israel. E qual foi o papel, e qual é, sempre foi o papel do povo de Israel? Eles voltarem, porque eles estavam fugidos, voltam para Deus. Deus vai fazer uma aliança com eles, e nessa aliança vai prometer: olha, vocês não fugindo de mim, eu vos abençoarei. Olha isso, eu vos abençoarei. Vocês terão só bênçãos na vida de vocês.
Por isso vocês começaram a ver as alianças que Deus fez com aquele povo antigo. E colocou um chefe no meio deles, né? Lembra do primeiro chefe? Abraão. Depois colocou um governador no meio deles, foi Moisés. Depois colocou os reis, né? Os juízes. Depois os reis, Davi, Salomão, Saul, né? Estão fora de ordem, mas Saul, depois Davi, Salomão e os outros reis. Depois colocou os profetas. Mas aí o que aconteceu com esse povo escolhido para ser modelo, para levar para todos os povos dispersos, para não ter medo de ficar perto de Deus, e para que não mate mais o seu irmão? Mas eles mesmos não conseguiram. Prometeram fidelidade a Deus. Lembra de Moisés que fazia aliança com sangue com eles? Eles choravam na frente. Sim, agora nós voltamos, nós pedimos perdão. Olha aqui hoje Azarias, lá em Daniel, fazendo uma oração lindíssima para Deus. Ele estava naquela fornalha ardente, ele estava no meio de um sofrimento. Ele pedia: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós pecamos. O Senhor fez uma aliança com nós, e nós nos vendemos para, como todos os outros que se venderam fugidos de ti, e matamos o próximo. Então, irmãos, presta atenção. Até que depois Deus vai mandar um profeta, atenção aqui, chamado Ezequiel. Vocês podem dar uma fuçadinha na Bíblia de vocês vão ver que é ele mesmo. Ali Deus vai fazer o seguinte: bom, já que o povo escolhido por mim não consegue dar um testemunho de se aproximar de mim, com as duas alianças que eu fiz, eles não mudam, eu mesmo vou descer até a humanidade, e vou preparar uma igreja onde não haverá mais a participação do homem. De novo, não haverá mais a participação do homem no sentido que vai depender dos sentimentos do homem, onde o meu Espírito vai salvar a humanidade inteira. Bom, quando chega na plenitude dos tempos, o Senhor, Ele se recolhe no ventre de Nossa Senhora, da Virgem Mãe. Ali Deus chegou, Ele mesmo, na pessoa de Jesus. Agora vamos ao vitral. Esse vitral aqui do meu lado direito e esquerdo de vocês aí, que sei lá, não sei se estão assistindo, mas direito, direito agora, direito. Maria, ela chega até Simeão. Quem é Simeão? Simeão, ele é um velho sacerdote judeu do povo escolhido, velho, idade avançada. Veja o que acontece. Lembra quando Ezequiel falou: eu vou começar, eu vou fazer uma nova igreja. Presta atenção nesse ditado agora. Eu peguei aqui em Lucas capítulo 2. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei. Lembra? Sempre praticavam a lei, quer dizer, faziam as leis acontecer a respeito dele. Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse, só um detalhe aqui, o povo judeu sabia que Deus ia enviar o Messias, porque ele disse pelo profeta Ezequiel: eu vou enviar o Messias, o Christos, aquele que é Deus, e ele vai salvar a humanidade. Quando Simeão pega o menino, a criança nos braços, louvou a Deus e disse, presta atenção agora: agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz. Aqui tem uma explicação teológica. Agora acabou a sua missão, ó Israel. Agora não é mais o povo judeu que vai cumprir a promessa. Foi dado até aqui. Você foi o último, você envelheceu. Você envelheceu. Você não conseguiu testemunhar, ser modelo para todos os povos da terra. Você não conseguiu. Acabou aqui. Aqui encerra esta igreja que eu escolhi. Veja, Deus não desistiu do povo até hoje, judeu, viu? Não, é um povo escolhido também por Deus. Quando o pessoal fala lá
no final dos tempos, se Deus vai salvar o povo judeu, vai também, vai porque é um povo escolhido. Só que Deus falou: não conto mais com vocês, chega. Olha o que Simeão fala: agora, Senhor, podes deixar teu povo, seu servo, partir em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação. Tá certo? Tipo assim, agora, Senhor, encerra aqui aquele propósito que o Senhor pediu em primeira instância. Ó Israel, testemunho para os teus irmãos no mundo inteiro, para eles não terem medo de mim e não se afastar. O povo não fez isso, eles se afastaram também, e eles matavam o próximo. Simeão faz essa profecia, e olha o que ele diz em seguida: porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. Ou seja, que Simeão está dizendo: este aqui vai ser a luz que vai salvar a humanidade todinha que se dispersou, está longe de mim. Por que se escondes de mim? Quem é que vai trazer isso? O Espírito Santo, que Cristo Jesus derramou sobre a igreja. É onde nasce agora o novo Israel, a igreja, nós, você, eu, que fomos batizados. Nós somos o povo agora escolhido para dar o testemunho. Como é que Jesus vai chegar para ser luz no mundo inteiro? Quando ele disse assim: ide. Eu já vou chegar nos chefes que ele vai colocar na frente, tá? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ou seja, leva a minha palavra e batizai a toda a criatura no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, para que eles não fujam de mim e não matem mais o teu irmão. Então, irmãos, quem é que Jesus deixou como os líderes, os chefes? No Antigo Testamento foi Abraão, Moisés, depois os profetas, Jacó, Isaac, não foi? Os juízes, os reis, os profetas. Jesus depois escolhe os 12 apóstolos, e entre os 12 ele escolhe um para ser o chefe da igreja. Quem? Pedro. Desta pedra edificarás a minha nova igreja para o mundo inteiro. Ide. Por isso que a gente fala: irmãos, você faz parte da igreja de Cristo Jesus, que não é instituição não, é o povo de Deus, que é a igreja, você é a igreja. Agora olha para você, como é que você está vivendo o seu batismo de Cristo? Nós temos tanta mágoa de tantas pessoas. Quantas vezes nós matamos? Outro dia eu passei um evangelho aqui para vocês, aquele evangelho que Jesus disse assim: vós ouvistes o que foi dito pela lei, né? Como é que foi? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Olha Deus descendo, e Deus vai preparar a nova igreja para entender o que é não matar, pensando naquele monólogo que ele fez lá no começo. Rezarás e amarás aquele que te persegue, aquele que te fere, amarás e rezará por eles. Veja, o que Deus faz ali? Ele pega aquela conversa primeira lá em Gênesis e diz: onde está o teu irmão? Não tem jeito. Quando eu me transformo em católico, Deus, no Espírito Santo, só tem um impulso que Ele faz. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou fugir, eu quero Ele como meu primeiro marido e único. Domingo agora nós não vimos isso? Ele falou para aquela samaritana: vai chamar o teu marido. Ela era uma judeia que se misturou com outras culturas, com paganismo, tá certo? E ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: agora dissestes a verdade, porque tu tiveste 5, e este com quem você estás agora não é o teu marido. Nossa, acabou com aquela mulher.
O que significa isso? Que nós só temos um Senhor. Por que se afastas de mim? Por que se esconde de mim? Porque se nós fugimos do verdadeiro marido, a gente vai atrás de outros maridos aí fora. Foi o que aconteceu com a humanidade. Se apaixonou pelos maridos que não são nossos. Nós somos de Cristo. Lembra? Qual é a primeira frase? Eu até anotei aqui. Vamos fazer o homem pensar que existe sem o homem. Ele nunca sairia de perto de Deus. A partir do momento que eu saio daquilo que é do Espírito de Deus, eu quero viver do meu jeito, eu comecei a arrumar os maridos no mundo por onde eu passo. Maridos, eu até expliquei para minha mãe, não é marido para você namorar, casar e ter filho. Não necessariamente é isso. Pode ser também. Marido é tudo aquilo que eu faço na minha vida como um grande amor da minha vida. Pode ser o meu corpo, o meu marido, porque eu amo o meu corpo, eu quero viver muito, eu me acho a coisa mais linda do mundo. Eu cultuo a minha saúde, eu cultuo meus filhos. Meu filho é tudo para mim. Veja, você, por que se escondes de mim? Teu filho era para você amar, honrar ele, mas não tê-lo como seu Senhor. Então veja, olha o desajuste que aconteceu com a humanidade todinha. E aí quando alguém faz mal para você e faz mal para mim, como é que você se sente? Eu não perdoo. Mas veja, nós somos a nova igreja. Então o que fazer então? Aí nós estamos correndo atrás do prejuízo hoje. Você viu a oração que nós fizemos aqui, irmãos? Você viu onde Deus foi entrando com a oração no Espírito? No passado da tua história paterna e materna. Vícios, palavras de maldições, oferendas, cultos, tanta coisa, suicídios, abuso sexual, e assim vai. Enterrar bicho, mexeu com sangue de animal. Tantas coisas foram feitas, não digo na primeira geração, mas lá atrás. E a gente disse: Senhor, pelo teu sangue, venha tirar de nós essas maldições todinhas, que nos amarra, que nos deixa viver ainda aquele amor afastado, aquele amor fugido. O pecado nos faz fugir da graça de Deus, irmãos. Pode reparar. Por exemplo, uma pessoa que sabe, vamos supor, ela já está convencida, se aliviar sozinha é um pecado. O Espírito Santo revela. Aí digamos que ela vai lá e ela comete de novo esse pecado. O que acontece com ela? Se ela tem a revelação do Espírito que aquilo é pecado, ela sente mal depois que ela faz. Só que o pior não é isso, é que ela está viciada em fazer isso. E aqui entra o exercício quaresmal enquanto a gente viver. É uma luta, meu. Caramba, o pior da minha ferida não é que eu tenho consciência, porque a consciência Deus me avisa, isso é um pecado, eu já sei, é um pecado, eu não posso fazer isso. Não é que eu não posso porque eu não... porque Deus mandou, não, porque eu sei que eu não deveria, porque isso realmente eu estou convencido que é um pecado, que me tira, me desaproxima do meu Senhor, de alguma maneira me desaproxima, só que eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você criou um mau hábito, você tem um vício, e aí eu preciso procurar dentro de mim o que é que levanta essas labaredas do meu vício. Pode ser tanta coisa, pode ser um momento que eu estou triste, para outros pode ser um momento que eu estou extremamente muito feliz. Cuidado, porque você está muito feliz, você está num êxtase muito grande, você não se controla, daqui a pouco você já foi buscar de novo essa fraqueza. Pode ser que no momento que você está ansioso, está numa ansiedade que você não aguenta, sabe, você, às vezes ficar comendo, tem gente que come unha, e tem gente que se entra no devaneio, daqui a pouco é uma maneira como se fosse buscar com o balde de água que não sacia. Falamos isso no domingo. E aí a gente precisa começar a fazer um exercício. Quando é que isso me excita? Toda vez que eu passo por ali, toda vez que sinto esse cheiro, toda vez que eu olho aquilo lá, toda vez que eu vejo isso,
ou aquele corpo de pessoa, ou sinto aquele cheiro, ou aquela voz, ou aquela maneira como a pessoa fala comigo, me arrepia. Então eu preciso começar a trabalhar todo um trabalho de que Jesus fala: só os violentos contra esta pessoa que você colocou a sua força, o teu eu. Esse aqui, o padre começou. Eu preciso ser violento contra os maus hábitos da minha vida. Fugir, é uma luta. Eu sei que aquilo ali me leva a pecar. Aquele tipo de coisa ali me faz ficar cego. Eu fico cego. E a mesma coisa acontece em relação ao outro. O perdão, não consigo perdoar. Por quê? Porque quando eu me afasto de Deus, eu fico soberbo, egoísta. Então, qualquer coisa que não seja da maneira como eu imaginei, não tem nada a ver com a vida em Cristo. O que eu imaginei, eu tiro da minha vida, eu mato da minha vida. Tirar da vida é eu matar. Jesus falou: você matou o teu irmão quando você parou de falar com ele. Então, irmãos, aqui está um ditado que a gente precisa falar. O que eu preciso fazer? Você precisa vender tudo e aceitar a cruz e vem atrás de mim. É um caminho que a gente vai fazer. Então essas missas que a gente está celebrando aqui, com essas orações fortes, que muita gente estranha no primeiro momento, ela nada mais é do que clamar o Espírito Santo para ele entrar na minha casa como um exercício. Não é só essa noite que vai fazer. Não, isso aqui é um começo. O começo de uma jornada que eu preciso falar: Espírito Santo, me lava, me cura, me purifica, restaura os meus vícios, me liberta dessa mania que eu tenho de reclamar de tudo. Eu sou muito falador, falo demais, eu sou muito curioso, eu sou fofoqueiro, eu sou ciumento. E deixar Deus entrar nessa parte aí. É o que nós estamos fazendo aqui. Agora, padre, e as outras pessoas que a gente está trazendo que estão doentes? Pode trazer também na sua oração. Mas quando primeiramente eu me coloco diante de Deus, eu sempre falo para vocês isso aqui, irmãos, eu termino minha homilia. Lá naquela quarta-feira de cinzas, agora, há 3 semanas atrás, eu prestei muita atenção naquela leitura, que era se eu não me engano, a segunda leitura de Paulo. Que naquela cinzas, Deus sabe o que você precisa, não o que você traz. Vou dar um exemplo. Eu trago no meu coração uma preocupação que eu tenho, por exemplo, estou dando um exemplo. Por exemplo, do meu irmão. Você de repente do teu filho. Aí você traz. Pode trazer. Deve trazer. Porque ele é igreja também. Mas diante do Senhor, provavelmente Deus ele pode mexer ao contrário. Primeiro Ele vai mexer no teu coração. No meu? Mas é o meu filho que está fazendo uma loucura em casa. Sim, o teu filho está fazendo uma loucura em casa. Está. Deus está vendo. Você está vendo, sua família está vendo. E virou uma desgraça aquele ambiente. E te assustou muito, não foi? Foi. Mas Deus de repente Ele pode dizer: mas primeiro eu quero curar o teu coração. Do quê? Talvez o teu filho, a tua filha, o teu irmão, você não sabe, mas muito do que ele carrega foi por causa do teu afastamento com Deus lá no passado. E meu? Seu? Por isso que eu fiz aqui, uma oração de quebra de maldições hereditárias. Então, às vezes você está levando o pote para Deus. Deus fala: isso, põe o potezinho aqui, eu vou mexer com ele também. Mas o pote que eu quero mexer agora é você. De repente você não perdoa, nunca perdoou alguém. E você nunca, você está envelhecendo e não perdoou. Você matou o teu irmão. Você tem uma dívida, porque Deus, Ele pagou todas as tuas dívidas com o sangue dele. E você tem filho, você tem uma família abençoada. Só que agora começa a aparecer, a maquiar,
o contorno dessa dívida que você tem. E começou com você. Olha, um filho escambou para lá, o outro tem um vício maníaco, o outro é doido, o outro viciado. Então, Senhor, o que eu preciso? Faça-se em mim primeiro. Então, a primeira coisa que o Senhor está fazendo nas missas de cura interior é curar você. Ide por todo mundo. Para quê? Quando você fala assim, nossa padre, as guerras estão aumentando, estão deixando todo mundo desesperado aí fora. É verdade. Mas por que tem a guerra? Não é difícil de entender. Porque todos esses nossos irmãos, esses aí, se espalharam pelo mundo, todos eles, igualzinho a mim, Deus também fala para mim o que fala para eles. Adão, por que tu se escondes de mim? E você acabou pegando outros maridos por aí. Se torna uma guerra dentro da gente. Eu me apaixono por pessoa errada, eu acabo me apaixonando por um vício, eu me apaixono por isso, eu me apaixono pelo meu cachorro, eu me apaixono pelos meus filhos, eu apaixono pela minha casa, eu me apaixono. Entendeu como é que é? Eu me afasto. Então, como é que acaba a guerra? Começando em mim. Sempre isso. Essa aqui é a matemática de Deus. Interceda pela guerra que está lá. Intercede, viu, meu irmão? Mas cura o meu coração. Porque eu curado, eu levo a Cristo para você, e a gente vai começando a multiplicar a nova igreja. A nova igreja. A salvação. A salvação. A salvação. Olha, começou nessa igreja. Agora é o bairro inteiro. Daqui a pouco eu não sei aonde. Daqui a pouco nós estamos transmitindo para o Brasil. Daqui a pouco nós estamos pegando. Eu gostei de uma frase ousada do Frei Gilson, que ele falou assim: ele fez uma comparação que a quantidade de pessoas que estavam fazendo o terço de madrugada, falando estatisticamente, era maior do que muitas pessoas que viviam, não sei o que é, que sempre foi de multidão aí, o que era? Não sei se era o carnaval, o que era? Que ele disse que estava, ele falou uma frase ousada, que era maior o número de pessoas que estavam rezando o rosário da Virgem Maria do que o número, não sei do que, do mundo, que sempre aconteceu em grande quantidade. O que é isso? É o que Jesus falou: ide por todo mundo e traga essas pessoas para se aproximar de mim. Olha aí, começa comigo. Eu preciso ser curado, eu preciso voltar para Jesus. Como é que você quer mudar a vida do teu filho? Eu mudando a minha vida. Meu filho precisa ver em mim uma mãe transformada. Foi o que aconteceu com a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho era triste, aquele homem, aquele rapaz. Como é que ele se converteu? Porque ele viu a mãe todinha voltada para o único amor, o único marido, que é Deus. Então, você está levando o teu filho? Leva. Mas ponha você ali, no grito, no clamor de Azarias: Senhor, tem piedade de mim e de todos nós. De mim e de todos nós. Lembra? Deus santo, não precisa cantar não. Deus forte, Deus imortal. Tem piedade de quê? De mim e do mundo inteiro. Então, faz a obra primeiro em mim, Senhor. Tire os meus vícios, tire os meus maridos. Eu quero voltar ao meu único marido. Cria em mim, olha que música linda. Salmo 50. um coração que seja puro, igual ao seu, Senhor. um coração que seja puro, igualzinho ao seu, Senhor. Cria em mim um coração que seja puro, todo no Espírito. Um coração que seja puro. Em
você. A oração de Azarias: purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado com teu sangue, Senhor, para que todo o meu ser fique sem culpa. Criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Cria, Senhor, cria agora, vai. Cria em mim, sou eu primeiro, um coração que seja puro, um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. Olha isso aí, ó. E um espírito decidido e generoso. Anunciarei vosso caminho aos pecadores no mundo inteiro. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Criai em mim, vem Espírito Santo, um coração que seja puro. venha todo dia na minha vida, Senhor. Um coração que seja puro. Criai em mim, eu quero nascer de novo. Que seja puro, um coração que seja. Dai-me, Senhor, um coração. Vai lá de novo, vai. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro e um espírito decidido e generoso. Vai. Anunciarei vosso caminho aos pecadores. Proclamarei, vai. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Criai em mim primeiro, Coração que seja puro. Cura-me, Senhor, um coração que seja puro. Todos os dias eu preciso pedir isso. Vai. Em mim, Senhor, lava-me. Coração que seja puro. Que coração é esse? coração que Vai seja orando. puro. Agora ora um pouquinho, vai. Sim, Senhor, pelo teu sangue. Pelo teu sangue. O Senhor disse, o Senhor proclamou lá no começo: façamos o homem sem pensar no homem, sem pensar em existir o homem, mas apenas um marido. Jesus, 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 Jesus. Cura-me, Senhor. Eu preciso ser transformado. Primeiro a mim. Eu quero nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu quero ser regenerado no teu espírito. Olha lá, para terminar, dai-me, Senhor, um coração, vai. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro e um espírito decidido, generoso. Anunciarei, Senhor, Anunciarei na minha vosso família, caminho na minha aos casa. pecadores. O que? Vai. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Criai em mim. Canta, igreja, para terminar, vai. Coração que seja puro. Um coração igual ao seu, Senhor. Coração que seja puro. Criai, criai, criai em mim. Criai em mim um coração que seja puro. Canta, igreja. Um coração que seja puro, igualzinho ao teu Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.